Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, ex-PRF, aprovado aí em outros 6 concursos, trazendo aqui mais informações sobre essa prova e hoje eu quero dividir com vocês uma tese do que aconteceu com muitos alunos. E antes de eu falar um pouco sobre essa tese, que eu vi muitos alunos comentando e falando que acabaram fazendo essa prova, eu preciso falar um pouco sobre a prova em si. Eu fiz um vídeo ontem sobre o nível de dificuldade dessa prova e esse vídeo destoou um pouco do que os cursinhos vêm falando, né? Muitos cursinhos falam, essa prova estava média, essa prova estava acessível. Olha, para você analisar uma prova, você tem que ver um contexto geral. Direito constitucional podia estar difícil e a prova em si podia estar fácil em geral. Só que quando você pega a maior matéria da prova, que é português, né? uma das maiores matérias na verdade, né? E você deixa essa matéria complicada, com um texto difícil, você prejudica muito a prova, muito por causa do tempo. Quando você pega uma coisa que você gasta 1 hora e você joga um gráfico que é diferente do que é o esperado, né? Cara, você olha o gráfico lá, aparece ali a previsão das leis, né, do CTB, da lei seca, e aparece um crescimento logo em seguida dos índices de mortes. Isso dá um nó na cabeça do candidato e desestabiliza emocionalmente. Então a prova fica difícil porque as coisas mais importantes, que gastam mais tempo e que você gasta mais energia, prejudicam outras, né? E daí acontece um fenômeno que uma coisa que estaria fácil em outra situação pode ficar até difícil porque você está desestabilizado, né? É uma prova que desestabilizou emocionalmente muita gente. E aqui eu faço o gancho com outro ponto que eu quero tratar. Eu quero trazer uma tese, e eu gosto sempre de tratar as coisas muito de maneira empírica, né? De maneira que a gente possa ver em várias pessoas se isso está acontecendo. E eu vi alguns alunos, e eu quero trazer para vocês. E se você passou por isso, deixa teu comentário aqui, fala, olha, aconteceu isso comigo e tal, para a gente ver se isso acabou se repetindo e prejudicando muita gente, tá? E se não aconteceu, deixa o comentário também para a gente entender e deixa a sua curtida e me segue lá, @rendimentovolts, tá? O que aconteceu? Essa prova teve toda essa desestabilização emocional, toda essa dificuldade de lidar com o tempo, que é normal da prova, mas você colocando um texto difícil em português, você colocando coisas que a gente não esperava, como uma prova de inglês e espanhol, com 8 questões, isso tudo dificultou muita gente. Muita gente fala, mas a prova de inglês e espanhol não estava difícil. Tá, tudo bem. Só que pense que a nota mais baixa dos alunos, depois de física, era inglês e espanhol, ou seja, a média das pessoas é ter dificuldade nessas matérias, é não ter fluência nessas matérias. Ah, mas teve tempo para estudar. Meu amigo, você em 3 meses queria resolver uma matéria com inglês e espanhol, eu acredito que não dá. Eu tenho 6 anos e hoje eu não sou fluente e teria dificuldade de resolver aquelas questões. Então, não é em 3 meses que a gente consegue resolver, sobretudo uma matéria que a gente esperava muito menos questões, tá? Então, tudo isso daí desestabilizou o candidato e fez com que a prova fosse muito mais difícil em geral. E daí o que aconteceu? A pessoa ela vem numa prova com uma expectativa. E eu vi muitas pessoas conversando comigo antes da prova, falando assim, putz, eu vou deixar tantas em branco, eu quero ir para a prova para deixar tantos em branco. Só que daí chegou no final da prova, muita gente viu essa perspectiva frustrada. Ela olhou para a prova e falou, caraca, meu, eu tô com 25 em branco, eu tô com 30 em branco. E daí o que muita gente fez? Muita gente cometeu um erro que é muito grave, que é você fazer algo na prova de maneira inédita. Você fez simulados até agora, eu vi alunos fazendo simulado até a data da prova, e daí chega na prova, você faz algo que você nunca tinha feito, que é chutar muito. Cara, vou sair chutando. E muita gente saiu fazendo isso. O cara, no desespero de perder a prova, ele faz algo que ele nunca tinha feito e pesa na mão, cara. O cara sai chutando um monte de coisa. E eu sei que muita gente vem com o papinho assim, ai, mas você tem que chutar tudo. Eu sei que tem alguns especialistas que defendem que você tem que chutar porque no fim você sabe mais do que 50%. Você deve ter escutado isso daí por aí. Só que, meu amigo, eu entendo até que entre você não saber absolutamente nada de uma questão e saber alguma coisa, tem 50 tons de cinza. Então esse papo de dizer, olha, não chute que você não sabe, é simplificar as coisas. Porém,
tem muitas coisas nessa prova que a pessoa ou sabia ou não sabia. Se você não sabe o que é escusa de consciência, se você chutar ali, você está chutando no escuro, porque a questão pedia isso de você. Se você não sabe lá o princípio do direito administrativo, sindicabilidade, cara, se você chutar, você está chutando no escuro. É 50% de chance de acertar. E assim você vai destruindo a tua prova. Então muita gente no desespero, muita gente vendo que saiu do controle a prova, a pessoa começou a chutar loucamente. E a pessoa pesou a mão. A pessoa pesou a mão. Enquanto que, na minha opinião, essa prova vai diminuir a nota de corte, talvez muitas dessas pessoas, se elas tivessem, não, beleza, tá mais em branco, mas a prova tá mais difícil, eu não vou perder nota aqui. Muitas dessas pessoas, se tivessem seguido essa linha, elas teriam tido uma nota melhor. Então, assim, minha sugestão é, veja qual estratégia que você fez. Se você entrou nessa estratégia de sair chutando, meu amigo, veja se realmente valeu a pena. Até para servir como modelo para futuras provas. A gente tem que tirar alguma lição, cara, dessa prova que foi complicada. Eu vou tirar algumas lições. Muita gente falou, acabou os coaches, acabou o pessoal que acompanha. Cara, calma aí. Não é o desespero, né? Não acabou a vida de ninguém, não acabou minha vida. Primeiro, vamos ver se essa prova vai ser um padrão que vai se repetir em futuros concursos. Por exemplo, do CESP pegar mais pesado em matérias de direito, indo mais para a jurisprudência. Segundo, teve mais jurisprudência. Teve, mas também não aumentou ali de 2 questões para mais, para 4, 5. Não foi toda a prova. Então a gente tem que colocar o ponto nos is e entender um pouco o que está acontecendo. E você tem que entender também, veja, se você tivesse chutado menos, será que você teria se saído melhor? Essa é a pergunta que você tem que responder, para que nas próximas provas você chute menos, que na prova da PF você chute menos. Porque às vezes a nota de corte vai baixar e se você não tivesse chutado tanto, você passaria. Então é interessante a gente fazer essa análise. Então deixa aqui nos comentários se aconteceu isso com você, de no desespero, de vendo tantas questões em branco, você acabou saindo chutando, coisa que você não fazia nos simulados, tá? E veja se vale a pena realmente isso, porque eu sei que muita gente defende, se você não... Cara, teve questão ali que ou você sabia ou não sabia. E se você não sabia, você não conhecia aquele termo, não adiantava você chutar. Você estava colocando em risco as questões que você tinha domínio. Então, pensa nisso daí, deixa aí nos comentários o que aconteceu e vamos lá, pessoal. Tem PF, tem outros concursos. Eu sei que muita gente está desanimadíssima. Eu sinto muito, cara, assim, no dia da prova eu nem dormi direito, porque eu tenho essa compaixão pelos meus alunos, eu sei a dificuldade da vida de concurseiro, mas assim, a gente tem que juntar os cacos, a gente tem que chorar. Cara, chora, meu, chora. Não tem problema disso, não tem. De uma certa forma, não é uma tragédia, certo? Tragédia é quando morre alguém, tragédia são outras coisas, certo? O que a gente pode modificar, o que a gente pode construir não é uma tragédia. Eu sei que é uma coisa terrível, eu sei que às vezes impacta a gente como se fosse uma morte, porque você está 2 anos colocando a tua vida, o teu dinheiro, os teus relacionamentos, o teu tempo com a sua família, do seu trabalho, tudo nisso do concurso, e o concurso dá um revés desse. Mas concurso é isso daí, é um passo no escuro. E a gente agora tem que chorar, tem que ficar triste, mas tem que entender que só vai vencer aqueles que não desistem. E eu posso dizer, cara, quero até fazer um vídeo, assim, eu tive uma frustração terrível em um dos concursos, que eu esperava muito e fui muito mal. E chorei muito, cara, chorei de ficar encostado na parede e descer chorando, tipo novela mexicana. Mas o que fez a diferença foi continuar, porque assim, muita gente, cara, não tem opção. Se você desistir, meu amigo, é uma burrice gigante, porque você construiu uma tonelada de conhecimento, você tem um monte de coisa nas costas, e você vai jogar tudo fora, cara, não faz sentido para tua vida. Dê um tempo, não muito, porque muita gente desiste porque, não, eu vou dar um mês ali, dá 2 anos, o cara não voltou ainda, e volta, meu amigo. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Valeu, pessoal, por
acompanhar esse vídeo e bora estudar!